Olá pessoal, tudo bem? Vamos a mais uma aula e desta vez são exercícios, tá? Que eu vou resolver aqui para que vocês possam compreender mais sobre aquelas contribuições de Rutherford. São aqueles conceitos fundamentais sobre o átomo e alguns cálculos aqui. Também vai envolver semelhanças atômicas, né? Isótopos, isóbaros, isótonos, isoeletrônicos. Então, vamos lá? Bem, eu gostaria de iniciar apresentando um exercício em que na aula anterior eu fiz apenas a montagem, então vocês tiveram uma visão geral. E aí eu vou apresentar agora por meio de cálculos como é que deve ser feito, tá bem? Então, a questão é essa aqui, ó. Sabendo que A e B são isóbaros e B e C são isótopos, dê os números atômicos e de massa de cada um dos átomos. Então os átomos são esses aqui, ó. Vou colocar aqui A, só um pouquinho mais abaixo aqui. A, aí vai ser x mais 1 e aqui 3y mais 5. B, 2x mais 2 e aqui x. E C, y mais 3 e aqui 4y. Então, quais são as características? Vou apontar aqui. Ele diz A e B, eles são isóbaros, certo? Isóbaros. O que é que são isóbaros? São aqueles que apresentam o mesmo número de massa. Por isso que eu coloquei a seta até aqui em cima. O número de massa está na parte de cima. E B e C são isótopos. Os isótopos são aqueles que apresentam o mesmo número atômico. E aí a gente vai precisar fazer a montagem aqui dessa equação. Primeiro, A e B são isóbaros. Como os dois são isóbaros, esses dois valores aqui, ó, 3y mais 5 vai ser igual a 2x mais 2. Então, vou aqui, ó, A e B, isóbaros, tá? Então, vai a primeira equação aqui. 3y mais 5 igual a 2x mais 2. Depois, ele diz que B e C são isótopos. Aí, ó, igual as duas. A equação 2. X igual a y mais 3. Tá? Então, a gente vai utilizar essas duas equações. Então, elas estão até aqui, ó. Eu vou circular elas aqui de outra forma, tá? Então, a primeira equação, ó, aqui. Só um instantinho agora. Primeira equação aqui. Segunda equação aqui. Certo? Por que eu vou fazer isso, pessoal? Porque eu vou precisar apagar, tá bem? Eu vou aproveitar, vou escrever aqui também, né? Então vai ser, ó, primeira equação, 3y mais 5 igual a 2x mais 2. Segunda, x igual a y mais 3. Como foi que eu cheguei a essa conclusão? Porque no primeiro caso, eles são isóbaros, igual às duas de cima aqui, A e B. E B e C são isótopos, é igual a essas aqui. O que é que eu vou fazer? Eu vou substituir a segunda, substituir o valor de x da segunda na primeira. Então, esse x aqui vai ser todo substituído por y mais 3. Então, ó, colocando aqui. Substituindo 2 em 1, temos aí, ó, 3y mais 5 igual 2 que multiplica y mais 3 mais 2. Aí agora só fazendo aqui, ó, a matemática, tá? 3y mais 5, 2 vezes y, 2y, 2 vezes 3, 6, mais 2. 3y mais 5 é igual a 2y mais 8. Vou colocar tudo que tem y do lado esquerdo, tudo que tem número do lado direito. 3y menos 2y, então, ó, substituindo aqui, certo? É igual a 8, e aí, ó,
Aqui é positivo, passa para o outro lado, negativo. Consequentemente, 3y menos 2y dá y. 8 menos 5, 3. Já tenho o valor de y. Então, deixa eu anotar aqui, ó. Y igual a 3. Porque eu vou precisar apagar, certo? Para mim fazer agora, esse outro aqui, ó, para achar o valor de x. Então, só apagando aqui. Quase lá. Pronto. Aí agora, o valor de x é x igual y mais 3. O valor de y é 3, então eu vou concluir que x é igual a 3 mais 3, que é igual a 6. Então, x igual a 6. Ok? Então, sabendo disso, agora eu vou substituir aqui, ó, os valores aqui, para ver se dá certinho. Valor de A. Então, aqui, A, B, C. Ó, aqui 3y mais 5. Y vale 3. 3 vezes 3, 9. Mais 5, 14. Aqui, embaixo em A, x mais 1. X vale 6. 6 mais 1, 7. Depois, B, 2x mais 2. X vale 6. 2 vezes 6, 12 mais 2, 14. E x aqui, 6. Certo? Embaixo. C, 4y. 4 vezes 3, 12. Aqui, y mais 3. 6 mais 3. Desculpa, y vale 3. 3 mais 3, 6. Então, nós concluímos o quê? Que A e B realmente são isóbaros entre si. E B e C são isótopos, tá? Anotando aqui, ó. Isóbaros. E aqui, isótopos. Certo? Ao invés das equaçõezinhas, agora a gente tem os números. Tudo bem? Ótimo. Deixa eu apagar aqui, certo? Para que a gente possa dar continuidade. Agora vai ser do outro lado. E aí tem as questões aqui do material, certo? Então, agora os exercícios propostos aqui. E aí nós temos, primeiramente, deixa eu colocar só para cá. Primeiramente nós temos a questão 1. E aí, ó, diz o seguinte: assinale abaixo a alternativa que representa de forma correta as quantidades de prótons, nêutrons e elétrons, respectivamente, do íon Ba 56, 138, 2+, do íon bário, tá? Vou anotar o íon aqui, ó. Então, questão 1, Ba 2+, 56, 138. Ele quer saber número de prótons, P, número de nêutrons, N, número de elétrons, E. Então, primeira coisa, só para vocês terem ideia aqui como é que é a notação, né? Aqui eu tenho um elemento específico, aqui eu tenho o Z e aqui eu tenho o A. Z é o número atômico, A é o número de massa. E aqui a carga quando ele for íon, ou seja, quando o átomo não for neutro. Caso vocês ainda não lembrem disso aqui, dê uma olhadinha na aula anterior que vocês vão relembrar, certo? Então, primeiro caso, Z é igual a P. Se Z é igual a P, pessoal, P vai ser igual a 56, certo? Aqui, ó, igual ao número atômico. Segundo caso, número de nêutrons, ó, pela fórmula, A igual a P mais N. Significa que N vai ser o quê? A menos P. Então, eu vou pegar 138 N
138 menos 56. Esse valor vai dar o quê? Esse valor aqui vai dar 82. Então, N vai ser 82. Certo? E aí, número de elétrons. Cuidado aqui, pessoal. O seguinte, olha só. Z é igual a P. Ele é igual a E quando for um átomo neutro. Quando não for, ele é diferente de E. Neste caso, ele perdeu aqui 2 elétrons. Então, eu vou pegar o número atômico e vou diminuir 2 unidades por causa dessa perda. 56 menos 2, 54. Então, os valores são esses aqui. Ele quer respectivamente. Então, ele vai ser 56, 82 e 54. Neste caso aqui, a letra E vai ser a letra... Só um instantinho para apagar aqui, ó. Vai ser a letra B de bola. Ok? Então, primeira questão aí, letra B de bola. Tá? Caso estejam com alguma dúvida, pessoal, já sabem o que fazer. Ok? Vamos dar continuidade fazendo a questão 2. Então, vou anotar aqui os dados dela. E vamos ler. Os íons Mg mais 2, que aí é mais 2, né? Mais 2, normalmente, pessoal, o correto é falar 2 mais, mas antes se escrevia assim, tá? E F menos 1, originados dos átomos no estado fundamental dos elementos químicos magnésio e flúor, respectivamente, têm em comum o fato de que ambos, letra A, possuem o mesmo número de elétrons. Letra B, foram produzidos pelo ganho de elétrons a partir do átomo de cada elemento químico no estado fundamental. Letra C, foram produzidos pela perda de elétrons a partir do átomo de cada elemento químico no estado fundamental. Letra D, possuem o mesmo número de prótons. Ou letra E, possuem o mesmo número de nêutrons. Para isso, pessoal, a gente primeiro precisa saber o número atômico e de massa de cada um. E a gente consegue descobrir na tabela periódica. Mas calma que eu vou fornecer esses números por enquanto. Quando nós formos estudar o conteúdo da tabela periódica, então vocês podem ter aí como consultar. Mas não tem problema, quem souber consultar pode ficar à vontade, certo? Vamos lá. Então, o magnésio ele possui número atômico 12, número de massa 24. O número de massa é arredondado, tá? E o flúor possui número atômico 9 e número de massa 19. Para que a gente possa saber, pessoal, a resposta dessa questão, a gente precisa primeiro achar o número de prótons, o número de nêutrons, antes, né? De nêutrons e o número de elétrons de cada um dos dois, tá? Prótons, nêutrons e elétrons. Então, vamos lá. No caso do magnésio, número de prótons. De novo, número atômico é igual a prótons. Então, aqui vale 12. Número de nêutrons vai ser massa, o de cima, menos o de baixo. 24 menos 12, 12. Número de elétrons, eu pego o número atômico, vejo se é um íon. E aí, aqui, como é positivo, perde. Então, vai ser 12 menos 2, que dá 10. Já o flúor, número de prótons, 9. Número de nêutrons, 19 menos 9, que dá 10. E o número de elétrons vai ser, ó, como ganhou, fica negativo, então ele ganha 9 mais 1, 10. Dos três, olha só o que é que acontece. Ele tem o mesmo número de elétrons. Eles são chamados, pessoal, de isoeletrônicos, tá? Que até na aula anterior faltou um exemplo sobre isso. Então, nós temos aqui um exemplo de átomos isoeletrônicos. Na verdade, íons, né? De íons isoeletrônicos. Então, neste caso, a letra correta é a letra A. Tudo bem? Vamos lá, então, para a próxima questão.
Questão 3. Bom, diz assim: os compostos de sódio são importantes principalmente porque são baratos e solúveis em água. O cloreto de sódio é obtido da água do mar, processo de salinas, ou de minas subterrâneas, sal-gema. Ao se compararem os íons, vou anotar aqui, ó. Só colocar aqui de amarelo. Na+, então, questão 3, Na+ e Cl-, com os seus respectivos átomos neutros de onde se originaram, é correto afirmar que: letra A, o número de elétrons permanece inalterado. Letra B, ambos os íons são provenientes de átomos que perderam elétrons. Letra C, o cátion originou-se do átomo neutro a partir do recebimento de um elétron. Letra D, houve manutenção da carga nuclear de ambos os íons. E letra E, o número de prótons aumentou. Então vamos lá, de novo, né? Sódio aqui, ó, 11, tá? Olhando lá na tabela periódica, 23. E aqui, 17 o cloro. E aqui, 35, arredondado, certo? Então, número de prótons, número de nêutrons, número de elétrons. Número de prótons, número de nêutrons, número de elétrons. Número de prótons. Número de prótons é o número atômico de cada um. Então, eu já vou fazer dos dois aqui, tá? Para o sódio, 11. Para o cloro, 17. Número de nêutrons vai ser o número de massa, que é o de cima, menos o de baixo. 23 menos 11 dá 12. Aqui, 35 menos 17 dá 20 e... Opa, desculpa. 18. E o número de elétrons vai ser o número atômico. Aqui perde, tá? Então, vou colocar aqui, ó. Perde elétrons. Já aqui, ganha... Eita. Aqui. Ganha elétrons. Então, aqui perde 1. 11 menos 1, 10. E aqui ganha mais 1. 17 mais 1, 18. Vamos ver então. Letra A. O número de elétrons permanece inalterado? Não, né? Foi alterado porque um perdeu e outro ganhou. Ambos os íons, a letra B, são provenientes de átomos que perderam elétrons? De forma alguma. O sódio ele foi formado porque perdeu e o cloro outro porque ganhou. C. O cátion originou-se do átomo neutro a partir do recebimento de um elétron? Não. Cátion se origina a partir da perda. Letra D. Houve a manutenção da carga nuclear de ambos os íons? Então, o núcleo, né? Manteve-se a carga? Sim. Certo? Ou seja, não houve alteração devido a serem íons. Então, nesse caso aqui, pessoal, a letra correta é a letra D. Certo? E aí, só para a gente saber, ó, a letra E, o número de prótons aumentou? Não, o número de prótons não aumenta. O que aumenta ou diminui pode ser o número de elétrons. Tá bom? Então, questão 3, letra D. Vamos para a próxima, questão 4. Então, só colocando aqui amarelo, a questão 4 diz assim: dois átomos A e B são isóbaros. Então ele disse os átomos quaisquer aqui, certo? A e B. São isóbaros, ou seja, tem o mesmo número de massa aqui em cima, tá? Então o número de massa, olha só. A tem número de massa 4x mais 5 e número atômico 2x mais 2. E B tem o número de massa 5x menos 1. Ele quer saber o número de massa, ou o número atômico, o número de massa, o número de nêutrons e o número de elétrons do átomo A correspondem respectivamente a... Então ele quer saber, ó, nesse caso aqui,
para A, certo? Ele quer saber Z, P, N e E. Só que aí a gente já tem uma característica aqui, ó, entre os dois. Eles são isóbaros, certo? Isóbaros apresentam o mesmo número de massa. Fazendo os cálculos, vamos lá, ó. 4x mais 5 igual a 5x menos 1. Aí vai. Tudo que tem x aqui desse lado, ó, 4x. Aí 5 está positivo, aqui fica negativo. E aqui, menos 1, 5 ali está positivo, passa para o outro lado negativo. 4x menos 5x menos x. Menos 1 menos 5 menos 6. Então aqui, ó, x igual a 6. Então o valor de x é 6. Substituindo em A e B, então vou colocar aqui, ó, de novo, A e B. Nem precisa, né, para o B, por quê? Porque ele quer saber para A. Então, substituindo em A, colocar de branco, 4x mais 5, 6, né, ó. X é 6, 4 vezes 6, 24, mais 5, 29. Aqui, 2x mais 2, 2 vezes 6, 12, mais 2, 14. E aí eu vou agora, ó, achar Z, P, N e E. Então, o valor de Z, que é aqui, ó, 14. P, Z é igual a P, então, 14. Tá? Depois, N, ainda falta A aqui, né, que é o número de massa, ó. Vou colocar aqui embaixo, tá? A. N, 29 menos 14, vai dar 15. E, Z é igual a P, que é igual a E. Aqui é um átomo neutro, ó, não tem carga, não é íon. Então aqui vai ser 14, certo? E a massa que é aqui em cima, ó, 29. Então, deixa eu colocar aqui na ordem o que é que ele quer. Número atômico vai ser 14. Número de massa, 29. Número de nêutrons, 15. E número de elétrons, 14. Então, a letra que tem 14, 29, 15 e 14 é a letra D de dado. Ok, pessoal? Então, mais uma vez, qualquer dúvida, voltem um pouquinho o vídeo, analisem a questão. Aconselho vocês depois a pegarem outras questões ou até essas mesmas e treinar um pouco, tá bem? E aí, nós vamos para a próxima questão. Questão 5. A questão 5 diz o seguinte: os átomos X e T são isótopos. Os átomos W e T são isóbaros. Vamos lá, ele tem 3 átomos aqui, tá? X, T e W. Então, os átomos X e T são isótopos. Então, eu vou colocar aqui, ó, A, aqui, A, aqui. Oh, desculpa, isótopos é embaixo, né? Mesmo número atômico. Z e aqui Z. Depois, os átomos W e T são isóbaros. Aqui A, mesmo número de massa, certo? Vou colocar assim também, ó, para a gente ter ideia. E depois, os átomos X e W são isótonos. Eu vou colocar o N aqui no meio, tá? N, para que vocês tenham ideia. Aí ele diz: sabendo-se que o átomo X, eu vou fazer novamente aqui, ó, X, T e W. Ele tem o átomo X 25 prótons, então é o número atômico de X. E o número de massa 52, e que o átomo T tem 26 nêutrons, eu vou colocar aqui no meio, tá? O número de elétrons do átomo W é, então aqui ele quer saber o número de elétrons, certo? Mas antes a gente precisa fazer esses cálculos aqui. Mas veja bem, fazendo aqui, ó, X,
T e W. Vou fazer até de azul. Primeira coisa, olha só. X, o número atômico é 25, que é o número de prótons. E eles são isótopos, X e T. Então aqui vai ser 25 e aqui 25. Certo? Aí a gente vai achar o quê? Nesse caso. Olha só. Tem que achar em T o número de massa. Por quê? Porque W, ó, tem aqui o número de massa. Certo? E eu tenho que achar aqui, ó, o número de nêutrons de X para achar W. Depois eu acho Z. Vamos lá, vamos com calma. Aqui, ó, já é 52. Vou achar o número de nêutrons desse aqui, que é 52 menos 25, né? Então seria aqui, ó, número de nêutrons 27. Vou colocar de branco. Se o número de nêutrons desse aqui é 27 de X, né? O que é que acontece entre X e W? Eles são isótonos entre si. Então aqui também é 27. Aconselho vocês, pessoal, a ver com calma. Volta um pouquinho, dá uma parada para compreender, certo? Número de nêutrons, número de nêutrons. Preciso do número de massa para achar Z. Mas o número de massa aqui, ó. Como é que eu acho esse número de massa? Eu já tenho aqui que T tem 26 nêutrons. Então aqui, ó, 26 aqui. E eu acho o número de massa assim, ó. A é igual a Z, ou então P, mais N. A vai ser o quê? 25 mais 26. A, então, vai ser, ó, 6 e 5, 11, 51. Então, aqui, eu vou ter o valor de 51. Como é que eu acho o Z, então, aqui? Então, aqui, ó, por meio dessa formulazinha aqui, ó. Porque Z é igual a P. Então, aqui vai ser Z é igual a menos N. Z vai ser igual, ó, 51 menos 27. Z vai ser igual a... Então, pessoal, 51 menos 27 igual a 24. Certo? Z é igual a 24. Como esse átomo é neutro, Z é igual a P, também igual a E. Significa que E também vale 24. Consequentemente, a letra correspondente aqui, na questão 5, é a letra D de dado. Certo? Eu esqueci somente aqui, pessoal, de anotar o número de massa do T, que é o mesmo do W. Por quê? Porque eles são isóbaros, 51, tá? Mais uma vez eu sugiro a vocês a fazerem o quê? Olharem direitinho a questão, voltarem um pouco o vídeo e aí vocês vão compreender. Tá bem? Vamos para a próxima. Questão 6. Então, na questão 6, nós temos o seguinte. O número de elétrons do cátion X 3+, é igual ao número de prótons do átomo Y. Então, vamos lá. O número de elétrons desse, veja bem, eu vou colocar assim. O número de elétrons de X é igual a o número de prótons de Y, que por sua vez é isótopo, ou seja, Y é isótopo do átomo W. Então aqui eu vou colocar, ó, esse valor de Z aqui é igual, certo? Então os dois são isótopos que apresenta número atômico e número de massa, respectivamente. Nesse aqui, ó, ele diz o quê? W, vou anotar aqui. W apresenta número atômico 36, número de massa 84. O número atômico de X, então ele quer saber esse valor aqui, ó. Tá? Deixa eu colocar até de branco aqui. Então, esse número atômico vale quanto? Vamos lá. Olha só.
O número atômico do W é 36. Então, consequentemente aqui, eu não vou nem apagar isso aqui, tá? Eu vou colocar aqui embaixo. X, Y, W. Aqui é 3 mais, é um íon. Então, número atômico 36. Então, aqui é 36 e aqui é 36. Aqui é 84, né? Já foi dado. Certo? Beleza. Aí ele diz o quê? O número de prótons desse aqui é igual ao número de elétrons desse. Calma lá. Então, prótons, aqui, P é igual a 36. E, aqui, é igual a 36. Só que tem um detalhe, pessoal. Ele quer saber quem aqui? Quer saber esse aqui, né? Para eu saber disso aqui, ó, eu tenho aquele detalhe. Z é igual a P, mas é diferente de E. Neste caso, porque ele é um íon, perdeu 3 elétrons e aconteceu que ele ficou 36. Certo? Ou seja, só corrigindo aqui, P diferente. Ele perdeu 3 para dar 36. Se ele perdeu 3, antes aqui tinha 3 a mais. Significa dizer aqui, ó, que Z vale o quê? O valor dos elétrons mais 3, que dá 39. Consequentemente, na questão 6, o número atômico de X vale 39, letra C de casa. Tá bem? De novo, pessoal, mais uma vez, eu aconselho vocês a anotarem, a treinarem em casa, que dá tudo certo. Tá bom? Vamos para a questão 7. Diz assim: no organismo humano, alguns dos elementos químicos existem na forma de íons, e esses íons desempenham um papel fundamental em vários processos vitais, participando de reações químicas. Aí ele dá continuidade aqui, dizendo assim: os íons Na+, então vamos lá, questão 7. Opa! Questão 7. Os íons Na+, e Mg2+, por exemplo, estão respectivamente envolvidos no equilíbrio eletrolítico e no funcionamento dos nervos. Em relação aos íons, aí ó, Na+, aí ele coloca a massa aqui, 23 e aqui 24. É correto afirmar que eles são o quê? Isótopos e isoeletrônicos, isoeletrônicos e isótonos, isótonos e isóbaros, isóbaros e isótopos, isoeletrônicos e isóbaros. Para isso, eu preciso achar quem? Eu preciso achar aqui Z, P, A, N e E, que são o quê? Número atômico, número de prótons, número de massa, número de nêutrons e número de elétrons. De cada um deles. Tá? Aí, ó, o que é que eu vou fazer? Precisa ter um número atômico. O número atômico do sódio é 11, o número atômico do magnésio é 12. Isso a gente vê na tabela periódica, mas por enquanto não há necessidade porque será fornecido. Se não, caso você já saiba consultar, pode ficar à vontade. Vamos então primeiro para o sódio. Um íon, O+, perdeu elétrons. Então, número atômico, Z, 11. Número atômico é igual ao número de prótons. Número de massa é o de cima, 23. Número de nêutrons, pega a massa, diminui do atômico. 23 menos 11 vai dar 12. Número de elétrons, 11, perdeu 1, 10. Tá bom? Vamos agora para o magnésio. Número atômico, 12. Z é igual a P, 12 também. Número de massa, o de cima, 24. Número de nêutrons, diminui. 24 menos 12, 12. Número de elétrons, 12, perdeu 2, 10. E agora a gente vê quem é igual. Aqui, diferente. Aqui, diferente. Aqui, diferente. Aqui, ó, igual, aqui, igual. Então, ele tem mesmo número de nêutrons e mesmo número de elétrons. Automaticamente, eles são o quê? Isótonos e isoeletrônicos, entre si. Vamos ver então qual é a letra que a gente marca?
isótonos, isoeletrônicos e isótonos. Ó. Tá só o contrário aqui. Isoeletrônicos e isótonos entre si. Letra B de bola. Então, pessoal, mais uma vez, caso você tenha alguma dúvida, volte à questão, analise bem direitinho, tá? Vou só colocar um pouco para cima aqui para a gente ver a questão 8. Então, a questão 8, ela diz o seguinte. O átomo M, ó, 52, ele apresenta 28 nêutrons. Vou colocar aqui no meio de outra cor. Assim, o íon M mais 3 é isoeletrônico a qual átomo? Isoeletrônico, pessoal, é o que, ó? Isoeletrônico é igual a mesmo número de elétrons, certo? E aí, como é que eu sei disso aqui? Primeiro eu preciso achar o número de elétrons dele, mas antes, para ter o número de elétrons, eu preciso achar o atômico. O que é que eu faço aqui, ó? 52 menos 28, certo? 52 menos 28, que vai dar, ó, 24, ok? Então aqui 24, número de massa 52 também, número de nêutrons também é 28, certo? E, apesar dele ser um íon, mas ele tem esses mesmos valores. O que é que muda aqui? O número de elétrons, por quê? 24 menos 3, porque ele perdeu. Então vai ser 21. Quem destes aqui possui, né? Ele diz, ó, ele é isoeletrônico de que átomo? A coisa boa é que todos esses que estão aqui, pessoal, eles são o quê? Eles são átomos neutros. Se são átomos neutros, o número atômico é igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons. Simples, eu só acho esse número aqui 21, ó, que é esse, ó, o escândio, o número atômico 21. Então, a questão 8 aqui vai ser a letra C de casa. Tá bem? Qualquer dúvida, volte o vídeo e você vai compreender melhor. Tá bem? Vamos então agora para a questão 9. Só vou colocar um pouquinho mais acima para que a gente tenha uma visão melhor. Essa questão aqui, pessoal, ela é uma questão, né, teórica. Então vamos lá. Assinale a alternativa correta. Os isótopos são átomos de quê? Então, só para revisar, isótopo, ele tem o quê? Mesmo Z e diferente A. Então, letra A. De um mesmo elemento químico, apresentam propriedades químicas praticamente idênticas, mas tem um número diferente de nêutrons no seu núcleo. Letra B. Que tem o mesmo número de prótons e um número diferente de nêutrons, apresentando propriedades químicas totalmente distintas. Então, essa aqui está errada. Essa aqui, não sei. Aqui a gente sabe que está errada, por quê? Está falando diferente número de nêutrons? Não necessariamente. Letra C. De um mesmo elemento químico, apresentam propriedades químicas idênticas, mas tem um número diferente de prótons no seu núcleo. E aí? Diferente próton? Próton é número atômico, então essa aqui é errada, é igual. D. De elementos químicos diferentes com o mesmo número de nêutrons no seu núcleo apresentam propriedades químicas semelhantes? Não, a gente não está falando de mesmo número de nêutrons, né? Estamos falando de isótopos, aqui é isótono. Letra E. De elementos químicos diferentes apresentam propriedades químicas distintas, mas tem o mesmo número de nêutrons no seu núcleo? Ó, a mesma coisa da D, né? Então, é a letra A. Mas vamos analisar? De um mesmo elemento químico, apresentam propriedades químicas praticamente idênticas. Sim, porque apresentam o mesmo número atômico, mas tem um número diferente de nêutrons no seu núcleo. Por que isso? Porque se ele apresenta um diferente número de massa, eu vou colocar até aqui o exemplo, certo? Vou colocar aqui, ó. Se ele apresenta um número diferente de massa, tá?
Só colocar aqui um pouquinho mais grosso, pronto. Então, um átomo A e um átomo B. Ele apresenta aqui, exemplo, 10 e 10. Mas a massa é 20 e aqui 21. Quando eu faço o número de nêutrons, aqui vai dar 20 menos 10, 10. E aqui 21 menos 10, 11. Então, ele realmente apresenta número de nêutrons diferentes. Mas apresentam propriedades químicas praticamente idênticas, porque apresentam o mesmo número atômico. Tudo bem? Ótimo! Deixa eu só apagar esse e nós vamos agora para a nossa última questão. Questão 10, tá? E aí tem uma charge. Olha só. Olha só essa charge. Ela diz o seguinte. Deixa eu colocar aqui, ó. Vamos usar esse agora, que vai ser teórico. Provavelmente não vamos necessitar do quadro, certo? Então, a questão 10 diz o seguinte. Eu vou ler a charge depois. Ao compararem-se as partículas elementares sugeridas pela associação de físicos nucleares, adquire-se o material necessário para a construção de um átomo isótopo do... Então, ó, ele diz aqui, ó, associação de físicos nucleares, liquidação de partículas elementares. Eles têm o elétron aqui, tem um, o próton tem um, e aí o nêutron tem um. Então, ó, dá para montar qual? A gente se baseia aqui, pessoal, no caso, ó, do próton. Por quê? Próton é o mesmo número atômico. Quem tem o número atômico Z igual a 1, foi que eu escrevi aqui, Z igual a 1, é o hidrogênio. Consequentemente, aqui vai ser a letra E de escola. Ok? Com isso, nós terminamos todas as questões, tá? Então, pessoal, espero que vocês tenham compreendido essa questão dos conceitos fundamentais, as contribuições de Rutherford para o átomo, certo? Como vocês acham? Número atômico, número de prótons, número de massa, número de nêutrons e número de elétrons. Semelhanças atômicas, o que são isótopos, o que são isóbaros, o que são isótonos e o que são isoeletrônicos. E possam aplicar isso quando for necessário, tá? Mesmo assim, qualquer dúvida, estejam à vontade para perguntar a qualquer momento. Também podem voltar aos vídeos anteriores para que vocês possam compreender da melhor forma possível o conteúdo apresentado, tá bem? Então, pessoal, até a próxima. Um grande abraço. Tchau, tchau!